reflexão para este quinto domingo do tempo comum. Estamos dentro do chamado Sermão da Montanha, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. E hoje ouvimos na liturgia aquela parte do Sermão da Montanha subsequente ao Sermão das Bem-aventuranças, ao discurso das Bem-aventuranças, no qual o Senhor nos lembra que nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, né? E por isso a nossa luz precisa brilhar diante dos homens, para que louvem o Pai que está no céu. Aqui, meus irmãos, chama atenção para uma realidade. Como é que o sal dá sabor, conserva, dá sentido? Como é que a luz ilumina, né? Qual é a condição para que o sal faça a sua missão, realize a sua missão? Qual é a condição para que a luz de uma vela, de uma lamparina, realize a sua missão? Morrendo. O sal se desfaz para dar vida. A luz, a vela se consome para iluminar. E é assim que o cristão também é chamado a ser, como este sinal para o mundo. Enquanto nós vamos vivendo, e muitas vezes passando por dificuldades e impondo à nossa própria vida uma certa morte segundo o critério deste mundo, a nossa luz passa a brilhar para ser um sinal. Então imagine, por exemplo, o jejum. Quando eu jejuo, de alguma forma estou morrendo para mim mesmo. Passo por uma privação em vista de que isso alcance alguém. Quando eu dou alimento a um pobre, abrindo mão de parte dos meus recursos, eu morro um pouco para isto. Quando eu, inclusive, contribuo com o dízimo na comunidade, eu dou parte dos meus bens me empobrecendo em vista de que a obra da evangelização cresça. Quando, por exemplo, eu dou o meu tempo a estar com uma pessoa que precisa, ou quando, por exemplo, eu sou perseguido, como falávamos na última semana, mas permaneço em fidelidade, tudo isso é um grande sinal. Tudo isso é uma grande experiência de ressurreição, não só para nós, mas para a humanidade. Por isso saiba que aqueles sofrimentos que nos acometem, ou aquelas dificuldades pelas quais nós passamos, se elas são vividas unidas a Cristo, elas são este sal, eles são essa luz capaz de dar sentido a tudo. E quando nós entendemos que o nosso sofrimento, as nossas lutas, os nossos cansaços, eles não são sem sentido, nós podemos sempre mais recomeçar. Nós podemos sempre mais encontrar forças para continuar a nossa caminhada. Aliás, você tem dado sabor à vida das pessoas, tem iluminado a vida das pessoas, e o que as pessoas esperam, e o Senhor também de nós, é que nós brilhemos, como a vida dos santos brilham, como a experiência dos santos brilham. Eu sempre me recordo, e dou este exemplo aqui, das missas que São Padre Pio celebrava praticamente todos os dias, pela manhã. As pessoas esperavam, às vezes, a noite inteira diante já da igreja, para que assim que a porta se abrisse, na madrugada ainda todos pudessem entrar para terem a oportunidade de assistirem, de verem, de celebrarem com este grande padre, porque a sua luz brilhava e se fazia intensa. Ou então como aqueles que se colocavam querendo chegar próximos a São João Paulo II, que nós conhecemos bem, e que podiam, simplesmente por estar próximos dele, se alegrarem porque sentiam-se perto de um santo. Ou como o caso da irmã Dulce, que atraía tantas pessoas pelo seu amor aos pobres, fazendo com que outros pudessem estar com eles, e descobrirem a Jesus Cristo. Eu sempre dou um exemplo que certa vez eu ouvi. Conta-se de um padre do Nordeste, eu não digo o lugar exato onde este padre viveu, mas que era caracterizado por nunca impor penitências àqueles que vinham a ele para o sacramento da reconciliação. E sempre que a pessoa pedia
o padre dizia, não, fique tranquilo, a penitência será vivida, né? Mas não se preocupe. Ou tantas vezes nem dizia nada, simplesmente absolvia a pessoa. Quando este sacerdote morreu, indo-se à casa dele, se descobriu algo surpreendente. Inúmeros cadernos, né, com datas e penitências, que depois se entendeu que ele não dava aos seus que recorriam ali à confissão, mas ele próprio as cumpria, no lugar daquelas pessoas. Muitas vezes é assim que nós teremos que experimentar como os pais que renunciam uma noite de sono para o bem-estar dos filhos. Ou nós, quando paramos uma noite para rezar, ou nos levantamos à noite, ou nos impomos alguma penitência em favor da humanidade, para que brilhe a nossa luz diante dos homens e eles possam louvar ao Pai. O sal e a luz foram feitos para iluminar, morrendo para si mesmos. Deus te abençoe e o Espírito Santo te ajude nesta missão.